Muito bem. Vamos lá, doutora Mariana já está nos ouvindo e a nossa convidada, doutora Flávia, se conectar a ela. Estamos aguardando. Olá, doutora. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, doutora Flávia? Tudo bem, doutora Úrsula? Saudades? A gente fica com saudade, mas não muita, né? Porque a gente acaba se falando bastante, assim que é bom. A doutora Sim. Flávia e eu estudamos juntas na faculdade, nos conhecemos há alguns anos. A gente não vai falar muito, senão a gente vai revelar a nossa Não, idade, né? não vamos contar isso, não. E a doutora Flávia é odontopediatra, trabalha em Joinville em consultório particular e na rede pública também, na prefeitura de Joinville, com um trabalho muito bem direcionado às crianças. Eu, quando morei em Joinville, também trabalhei junto ao SESC, atendendo as crianças na área da odontopediatria, e quando vim para São Paulo também me especializei em odontopediatria. Então, a gente sempre tem muitos assuntos para falar, conversas para colocar em dia, e é uma troca sempre muito boa, muito importante para o nosso enriquecimento profissional. A doutora Flávia, Isso mesmo. ela e eu, hoje, a gente pretende conversar um pouquinho sobre os benefícios do aleitamento materno, a melhor forma de fazer o aleitamento, o que a gente previne com aleitamento materno. Isso. É bem isso. A gente está sempre em contato porque a gente tem muitos assuntos em comum, né? E hoje, conversando, a gente resolveu trazer esse assunto que é um assunto super importante, né? A amamentação natural é um tema bem debatido. Pediatra recomenda, nutricionista recomenda, tem mãe blogueira que tem canal para incentivar. Hoje a gente tem pessoas que dão assistência à amamentação, o que é muito legal. E aí a gente resolveu trazer isso para a odontologia, para a odontopediatria especificamente, né? O que a amamentação tem a ver com a saúde bucal, com o desenvolvimento da boca, enfim, tudo que diz respeito à saúde bucal e amamentação, no que eles estão conectados, né, Úrsula? Realmente, ele é um tema muito abordado mundialmente, ele é muito recomendado, né? E ele pode ser considerado um dos fatores de proteção das maloclusões em dentes descidos. E como consequência também nos dentes permanentes, né? A criança, ela possui já um retrognatismo. O que é um retrognatismo? Que eu acho que tem muita gente que não é dentista, que está vendo a nossa live, doutora Flávia. E é importante a gente elaborar uma linguagem bem acessível para todo mundo que estiver ouvindo a gente. Para que todo mundo realmente consiga entender, né? Então, o retrognatismo é uma posição mais posterior da nossa mandíbula, né? Que em crianças isso é fisiológico. E ele vai se desenvolver justamente com a amamentação, com o aleitamento materno, né? Porque com os estímulos gerados, com uma posição correta da língua, do lábio, e com a ordenha que realmente acontece na amamentação, esse estímulo ele é possível. Muito mais do que com um bico artificial, qualquer ele que seja ele ortodôntico ou um convencional, né? Doutora Flávia, eu gostaria de falar um pouquinho para a gente como que acontece essa amamentação natural, sobre posição da criança, dos lábios da criança, qual a posição do mamilo que vai ficar. Isso. Então, essa questão da amamentação ali no retrognatismo, né? O retrognatismo é aquele, quando a gente olha um bebezinho, a gente já vê, né? Aquele queixinho lá para trás, né? Isso é normal, é fisiológico quando a criança nasce, né? E esse queixinho, ele vai crescendo ao longo da vida, mas claro que a amamentação natural, ela vai estimular. A questão da criança mamar no seio da mãe, né? Ela apoia o lábio superior na auréola superior.
E com o queixinho, né, ela faz um movimento assim de abrir, encaixar, fechar e puxar, né? E fechar e puxar aquele leitinho. É um movimento de ordenha, a gente fala. E esse movimento de ficar abrindo, fechando, ordenhando, com força de músculos profundos, como masseter, né? Eu não consigo falar sem usar a mão. Masseter, temporal, a gente vê que o bebê até sua quando ele mama no seio da mãe. E as crianças até mexem um pouquinho os próprios músculos da cabeça. A gente vê que ele é um movimento muito intenso, muito importante, né? Muito forte. Então, esse movimento de ordenha, o que que ele faz? Ele estimula toda aquela musculatura orofacial a crescer. Então, vai corrigir aquele retrognatismo, aquele queixinho para trás, vai já preparar aquelas musculaturas mastigatórias, masseter, temporal. Então, já é uma preparação para mastigar futuramente, para ter força muscular, né? E não ter aquela flacidez tanto para mastigar, ou às vezes uma flacidez muscular que poderia afetar até na fonoarticulação, né, dessa criança, vai estimular o crescimento, porque o mamilo, quando ele vai na boca da criança, ele vai bem lá atrás, até o ponto que divide o palato duro e o palato mole, né? Então, isso faz com que toda a boca fique preenchida e seja estimulada a crescer, toda a língua trabalhe. E é um movimento bem diferente, né, Úrsula, de mamar com uma mamadeira, né, com um bico artificial. Não sei se tu quer comentar isso aí também. Sim, quando o bebê ele encaixa a boca na auréola da mãe, com o lábio de cima na parte superior e com o lábio inferior, esse lábio inferior chega até evertido para que ocorra um vácuo, que a língua consiga fazer aqueles movimentos peristálticos dela, naquele real movimento de ordenha. Isso promove um crescimento muito efetivo em relação à base do crânio, né? E faz com que a criança diminua esse retrognatismo fisiológico no decorrer dos anos e prepara para a mastigação. Porque o masseter e o temporal, eles vão possuir uma memória desse movimento e vão transformar depois a mastigação num movimento involuntário, como que ele tem que ser, né? Porque, por enquanto, no início, é voluntário. É como qualquer outro movimento que a gente aprende a fazer, que a gente tem que pensar para fazê-lo, né? E depois ele vai se tornar involuntário. Então, na amamentação acontece o movimento de abertura da boca da criança, fechamento e o avanço da mandíbula para que ocorra efetivamente essa ordenha, né? Isso. Muito importante para esse crescimento das estruturas orofaciais da criança. Além do masseter e do temporal, a gente tem ainda o alongamento do pterigoideu lateral, né? Que ele é um músculo também importante. E a gente estava falando aí sobre os bicos industrializados, né? Enfim, que tentam reproduzir o bico do peito da mãe. E como o nosso trabalho também, a gente também tenta reproduzir quando faz alguma restauração, qualquer trabalho odontológico que seja, a gente tenta reproduzir o que foi realizado, né? O que Deus fez por nós. E a indústria também tenta reproduzir o bico da mãe, mas não consegue. Porque por melhor que seja o material, ele pode ser importado, ele pode ser de silicone, de látex, do que for, ele não tem a capacidade de chegar na porção posterior, como a doutora Flávia falou, do palato mole e do palato duro. Aonde, e também, o bico, ele goteja voluntariamente o leite. Que a criança não precisa ordenhar, né? Isso, é exatamente isso. E aí, o que acontece? Um reflexo, para não se afogar, não se engasgar, a criança deixa a língua mais posteriorizada. Então, a língua, ela fica somente em 1/3 do bico. Então, a língua deixa de ter aquela postura adequada dela e de desenvolver toda a musculatura perioral também. E deixa de fazer aquele movimento intenso da frente para trás, né?
e até de ter a força, né? E tem a questão da musculatura, né, Úrsula, que a ordenha, ela vai trabalhar com a musculatura temporal, masseter, músculos que são mais profundos e de força, né? E os bicos artificiais vão acabar usando as musculaturas mais as periorais, né? Então, é bucinador, é orbicular de lábio. Eu sempre, quando eu falo com grupos de gestantes, né? Eu falo para elas tentarem ver como que é o uso de bico artificial, elas lembrar lá do desenho dos Simpsons, né? Da bebezinha dos Simpsons. Que quando ela usa aquela chupetinha, só fica mexendo aqui, né? A bochechinha. E é exatamente isso, né? Ali é o exemplo, né? É exatamente isso que ocorre. Só mexe os músculos mais superficiais, né? E os músculos superficiais, eles não vão estimular ao crescimento, né? Da base da maxila e mandíbula e todo o resto da musculatura. Sim, sim. Então, assim, é uma questão super relevante e às vezes eu falo para as mães que a amamentação natural é um presente, né, que elas vão dar para o filho delas, porque toda essa musculatura, ela vai afetar em muitas coisas. Vai afetar na mastigação correta, na respiração, porque a criança que mama no peito, ela tem que vedar a boca no seio materno e ela obrigatoriamente vai respirar corretamente pelo nariz. E aí a gente vai ter o quê? Nutrição adequada para o crescimento, ar de boa qualidade para o crescimento, e numa época que essa criança já está tendo a formação de dentes permanentes. Então, tudo isso vai ocorrer e vai influenciar até na formação dos dentes permanentes, né? Então, a qualidade da amamentação influencia tudo. A formação de dentes permanentes, vamos deixar claro que é de ordem intraósseo. O dentinho não está aparecendo ainda. Ele está lá dentro da maxila. É o que a gente chama de germe dentário, né? Ele ainda não está calcificado, ele está realmente se formando. Ele não está aparecendo ainda na cavidade oral. Nem o dente de leite, nem o dente permanente. Essa amamentação é rica em nutrientes, ela vai ajudar na formação desse germe dental que está lá intraósseo ainda, né? Por isso que é muito importante a mãe ter uma alimentação adequada também durante esse período de amamentação, né? Ter uma vida tranquila para que consiga amamentar seu filho tranquilamente, consiga se colocar numa posição adequada também para amamentar, né, doutora Flávia? Porque, assim, você sair correndo com o filho nos braços para fazer 1000 tarefas domésticas nesse período, não é aconselhável. Você precisa estar num período mais tranquilo, parar tudo que você está fazendo. Agora eu vou alimentar o meu filho, agora ele vai mamar, né? Isso. É isso mesmo. Flávia, e assim, nós temos muitas pessoas nos vendo, o que nos deixa muito felizes. Eu não sei se tu consegue Verdade. ver. A doutora Caroline está nos vendo. Há pouco tinha o Matheus. Agora tem uma pessoa que entrou, que eu acho que deve ser teu conhecido, porque meu Baby não é. Olha, é uma bebezinha. Eu vi a Regi, nossa amiga de faculdade também, antes, dando tchauzinho. Fiquei bem feliz. E é legal a gente usar esse tempo até para trazer informações bem lindas. Tati, do grupo das bonitas da Odonto, para trazer informações num momento que a gente está impossibilitado de estar no consultório, né? Então a gente move um pouco de lugar, né? A gente está acostumado a estar lá na cadeira, trabalhando e atendendo, e aí a gente muda e traz as informações. Eu não sei se você tem mais alguma coisa específica da amamentação. Eu gostaria só de ainda falar que, complementar essa questão que eu comecei falando de que é um presente que a gente dá para os nossos filhos, né? Então, assim, vou até relatar rapidinho, assim, a minha experiência, que eu tive muita dificuldade para amamentar, né? Como dentista,
eu me esforcei muito, mas eu confesso que foi bem difícil, né? Porque não é fácil. E a gente sabe que muitas mães têm dificuldade. Eu acho muito legal que hoje em dia a gente tem um monte de redes de apoio, apoiando essas mães, estimulando, ensinando o jeito correto de mamar. Então, as mães que estão sentindo dificuldade, eu acho interessante que elas procurem esses grupos de apoio, essas, né, consultoras de amamentação para dar isso de presente para os filhos, né? Como nutrição, como aconchego, carinho e para o desenvolvimento da cavidade bucal correta também, né? A Baby Nicole, que eu acho que é uma pacientezinha da doutora Flávia, ela está falando que não é fácil mesmo. E o que é importante? A gente não entrar num espírito de cobrança, né? Precisa ser algo tranquilo para a mãe, para o bebê, e é um aprendizado, né? Esse início da amamentação. Então, se a gente ficar se culpando, porque ele não está mamando muito, ou ficar ouvindo todas as opiniões das pessoas ao redor, porque o teu leite é fraco, porque você não está se alimentando direito, você não está sabendo cuidar, a gente entra num ciclo que é aí que a gente não vai conseguir amamentar mesmo. Então, a gente tem que deixar o nosso instinto de mãe, saber que a gente é capaz, sim, de cuidar do nosso filho, que a gente é capaz, sim, de amamentar no nosso momento, que a gente vai aprender. Hoje em dia tem muitas formas de orientação, então a mamãezinha pode procurar um odontopediatra, pode procurar um médico, um enfermeiro, todo mundo vai conseguir orientar a mãe aí que é de primeira viagem a ter uma amamentação, um período de amamentação mais tranquilo, né? Para que efetivamente ela consiga amamentar. Eu gostaria de complementar, doutora Flávia, que durante a amamentação é importante sempre a mãe deixar o narizinho do bebê afastado do seio. Porque o seio fica muito, com aumento de volume grande, por causa do leite, né? Principalmente no início da mamada. Então é bacana sempre se atentar a deixar o narizinho da criança afastado. Com isso, a gente diminui a chance dos nossos filhos também se tornarem respiradores bucais. Porque eles aprendem que para comer, eles precisam respirar pelo narizinho e não pela boca. Boquinha fechada. Acaba sendo aquela criança que sabe mastigar de boca fechada facilmente. Oi, Luana. Oi, Cris. Tá todo mundo aí, ouvindo a nossa live, doutora. Eu fico bem feliz. Oi, Mari. Fico bem feliz porque são conteúdos importantes para a população de uma forma geral, né? A gente tem essa responsabilidade hoje em dia como cirurgião dentista e como odontopediatra, né? Tanto eu como a doutora Flávia, a gente procura se atualizar sempre, a gente conversa, troca ideias e mais do que isso, a gente frequenta congressos. Estivemos em Maceió no ano passado, no Congresso de Odontopediatria. Foi duro, né, Flávia, deixar aquela praia, né? Foi, não foi fácil. A gente já estava inscrita, né? A gente já estava inscrita para agora para o Congresso de Bebês e Gestantes, que eu acho que vai ser um congresso incrível, que seria agora em maio, né? Comecinho de maio. E a gente acabou recebendo a notícia que com toda essa situação, né, do Brasil e do mundo, o congresso foi transferido para novembro. Né? Então, legal, porque em novembro vai estar todo mundo bem, todo mundo tranquilo, e a gente vai estar lá para aprender coisas novas, né? Eu acho legal falar essa coisa também, eu procuro tomar esse cuidado eu acho que você também, porque eu conheço você bem, doutora Úrsula, de a gente passar informação importante, estimular a amamentação, mas também a gente entender que às vezes pode acontecer situações que a mãe tentou, e ela às vezes não vai conseguir, né? Então, assim, a gente tem que ter em mente que
A Organização Mundial da Saúde, realmente, ela preconiza que a criança mame exclusivamente no peito até os 6 meses de idade, que siga mamando até 2 anos ou mais, mas aí já com a alimentação complementar junto, né? Mas que o fato da criança não mamar no peito não é uma coisa assim, não mamou no peito, pronto, vai dar tudo errado, né? Não é assim, a gente precisa entender que o ser humano, ele é feito de vários fatores, tem fatores genéticos, tem os hábitos, né? Às vezes a criança não conseguiu mamar, mas a mãe depois tomou todos os cuidados na introdução alimentar. Então, assim, a gente pretende aqui estar fazendo uma sequência de lives, né? Para você ir corrigindo. Às vezes uma etapa não deu certo, mas aquela próxima você consegue fazer de uma maneira diferente, melhor, estimular essa criança de um jeito diferente para ter o melhor do potencial do crescimento dela, né? Para obter o melhor possível. Nós somos sempre passíveis de falha enquanto formos seres humanos, né? Então, enquanto a gente puder corrigir de um modo eficiente a outra pessoa e sem crítica destrutiva, que a crítica seja construtiva, isso é importante. Estou vendo que uma paciente minha está aqui, Rosana, faz um tempinho já que ela não aparece, mas eu acompanho ela muito demais com a filhinha dela, que é uma graça. E tem muitos homens da Maíra na nossa live também. Muitos homens acompanhando, o que é muito importante hoje em dia, né? O homem participar dessa situação da amamentação, entender que ele é um processo difícil para a mulher, para a criança, que é uma descoberta. E eu acho que os homens, sim, eles são muito mais presentes hoje em dia e conseguem contribuir de uma forma muito bacana, muito legal, quando solicitados, né? A gente está deixando aí uma sociedade exclusivamente machista, achando que a mãe tem que ser encarregada de todos os afazeres domésticos e de cuidados com os filhos. Então, os pais são realmente muito importantes. Eu vi aqui que tem bastante gente jovem sem filho, então, pelo jeito, já estão se preparando para ser pai aí, né? No futuro próximo. Opa! Quem sabe já vem bebê por aí também. E já sabem quem procurar, né? Já sabem o que fazer. Pelo menos os primeiros cuidados, as primeiras recomendações já vão saber como fazer. A gente vai dar continuidade no assunto em outras lives, né? Aos nossos colegas de Itajaí que quiserem nos chamar para fazer nossas lives, para falar de outros assuntos, ortodontia, periodontia, prótese, podem contar com a nossa colaboração. A classe odontológica é, sim, uma classe muito unida e a gente vai passar por esse período da melhor forma possível, porque aí, em Santa Catarina, vocês já estão sentindo os reflexos da pandemia. Aqui em São Paulo, eu estou em casa desde a sexta-feira do dia 13, não sabemos quando a gente vai retornar e nós precisamos nos reinventar enquanto profissionais e nos apoiarmos uns aos outros. Esse apoio mútuo vai fazer com que a gente passe por essa situação A gente vai ter que passar, a situação é dura, mas que a gente não passe de uma forma tão dura e tão penosa como a gente pode passar se a gente não cuidar um dos outros. E o meu objetivo, e da doutora Flávia, é que a gente cuide um dos outros. Eu estou cuidando dela e eu tenho certeza que ela está cuidando de mim também. Com certeza, né? Com certeza. É bem isso, acho que essa etapa aí vai passar, né? A gente vai ter que passar por ela. Todos, né? Do mundo inteiro, então tá todo mundo no mesmo barco. E a gente tem que se reinventar, né? A gente tá muito... Dentista, a gente é acostumado a estar lá na nossa cadeirinha, com o nosso equipe, trabalhando, mas a gente começa a perceber que tem outras maneiras de ajudar, né? Passando informação relevante é uma maneira muito importante. E agora a gente pode intensificar isso. Pode se unir, cada um traz seu conhecimento, né? Eu tenho algumas parcerias aqui com nutricionista, que é incrível, é legal fonoaudióloga nesse tema, é legal pediatra, é legal médico obstetra. Então são parcerias que às vezes ambos podem ganhar e a população muito mais, porque vai juntar assuntos relevantes, né?
Isso. Acho que da minha parte é isso. Na nossa próxima live, a gente vai dar continuidade sobre essa parte de amamentação, de alimentação, aí numa evolução ao assunto, para um ter uma conexão com o outro, né? Para a gente não estar falando aleatoriamente de aleitamento, depois de falar de cárie. Eu acho que tudo isso segue uma cronologia. Aliás, tudo que, assim, a maior parte das coisas que eu aprendi de planejamento, de tratamento, eu aprendi muito bem na minha faculdade. Eu sou muito grata aos meus professores, à minha faculdade, eu e a Flávia, que estudamos juntas, e os nossos colegas que estudaram na Univale. A gente sabe o quanto a nossa faculdade foi séria para a nossa profissão. E como nós conseguimos nos destacar como profissionais hoje em dia por causa disso. Porque foi realmente uma faculdade... Como fez a diferença, né? Séria. Fez toda a diferença. A faculdade, os professores. Então, a gente sabe como fazer uma sequência de um plano de tratamento, como conduzir um tratamento, graças a eles. Né, Flávia? Isso mesmo. Foi uma faculdade que deixou saudade. Eram professores que muitas vezes eram bem rígidos. Na época a gente achava demais, mas hoje a gente viu que só trouxe benefício, né? A gente tem uma formação sólida por conta disso. Então tá certo, minha amiga. Vamos trabalhando o nosso próximo assunto e conversaremos em breve. Agradecemos a todos de coração que entraram. E na próxima vez a gente espera perguntinhas, porque a gente não recebeu nenhuma perguntinha. Eu estou aqui só Queremos pergunta. Isso. Então, quem quiser perguntar, a gente acompanha. Tu consegue ver aí, Flávia, as perguntas que sobem, não? Sim, consigo. Tô vendo a rede aqui, matando saudade. Isso aí. Mas, enfim. Então, a próxima vez que a gente entrar, a gente quer uma colaboração maior aí do público com perguntas, porque o objetivo é justamente para o público em geral. E o dentista que quiser também participar, ele ele vai só somar o conhecimento dele com o nosso, né? Então, até a próxima. Até a próxima, Úrsula. Beijo. Beijão, até mais. Tchau.